Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Amanda. O meu é Daniel. E hoje a gente veio falar para vocês um pouquinho sobre o uso da pulseira em locais, especificamente em órgãos. O porquê que não pode ficar muito tempo e a gente vai explicar para vocês um pouquinho, né? E também nós vamos explicar sobre quantidade de Gauss. Faz mal? Ímãs com mais de 800 Gauss faz mal? E aí, faz? Então a gente vai entender um pouquinho agora. Não tem como a gente começar a explicar disso sem falar da terapia do biomagnetismo. Lá na terapia do biomagnetismo, o terapeuta ele vai usar ímãs de vários tamanhos para colocar no corpo da pessoa para ver aquele equilíbrio que vocês já sabem, que a gente já explicou para vocês lá de alinhamento do dedo, que a gente entende, dos pés, ou né? do pé ou do ombro, né? Que a gente entende que se está sendo consumida uma energia, vai diminuir. Por isso que quando a gente vai fazer o teste, o dedo, o ombro ou o calcanhar da pessoa tá diminuído. Quando a gente devolve aquela energia para o corpo através do campo magnético do ímã, esse dedo, esse ombro, esse calcanhar vai alinhar, né? Então isso acontece. Então lá na terapia eles vão usar vários ímãs de vários tamanhos porque eles querem impactar vários locais, né? Para poder trazer o benefício, essa energia que a pessoa precisa. Então eles vão usar ímãs de vários tamanhos. Por quê? Cada local tem ele pode ser mais invasivo, mais fundo. Então o terapeuta ele vai precisar usar um ímã de campo maior. E é aqui onde que muita gente confunde campo e Gauss. O campo do ímã, porque quanto maior, mais a massa do ímã, maior é o campo de atração, até onde esse ímã atrai o outro, atrai um objeto que tenha magnetismo, vamos dizer assim. Então, se eu colocar um ímã aqui e ele for grandão e ter um campo grande, se eu colocar um outro objeto que tem um campo magnético aqui, ele vai atrair até aqui. Então, esse espaço, né, esse raio é o campo, tá? E o que é o Gauss, então? O Gauss é a quantidade de linhas que tem dentro desse campo aqui. Sim, e os Gauss fazem o campo. E os campos são os Gauss. Você entendeu? Então, eu tenho dentro desse campo aqui a quantidade de linhas, que é a quantidade de Gauss. Então, eu posso ter dentro de um campo de meio metro, 1.500 Gauss. Ou seja, eu vou ter 1.500 linhas de indução elétrica, do elétron. Isso, nesse ímã com uma massa X. Com a massa X. E eu posso ter um ímã pequenininho assim, com um campo, né, um espaço, um raio de 10 centímetros e ter 1.500 Gauss, tá? Sim, com a massa X. Com a massa tal. E o que acontece? Quanto mais perto do ímã, o Gauss, a linha ela é mais forte, vamos dizer assim. Quanto mais longe, quanto maior o campo, maior a linha, as quantidades de linha, e quanto mais afastado do ímã, mais fraco, vamos dizer assim. Então, na terapia, eles precisam desses ímãs grandes, por quê? Para o campo, lembra? Para o espaço de atração do ímã, ele chegar naquele local que ele precisa, né? Então, essa é a diferença. Campo, raio. Gauss, quantidade de linha dentro desse raio, né? Então, a gente entende que se o órgão ele tem uma polaridade positiva ou negativa, que é natural dele, é natural do órgão ter aquilo lá, quando a gente vai fazer o teste com o paciente, a gente vai ver qual polaridade do ímã que vai usar, se é positivo ou se é negativo. Cada um vai reagir de uma maneira, né? Sim. Porque cada organismo é diferente. A gente não pode ficar impactando aquele local com a polaridade igual ou diferente, depende do organismo da pessoa que vai responder, com o ímã por muito tempo, porque se você deixa aquela quantidade por muito tempo, pode acontecer uma desregulação. Então, por isso que o doutor, se eu não me engano, gente, o doutor Richard deixou lá especificado que em órgãos a gente usa por no máximo 4 horas, Sim. tá? E tipo assim, o que acontece? Esse problema da desregulação vai acontecer na hora que você pôr? Não, é a longo prazo. Entendeu? Se você ficar colocando ali um campo com Gauss muito forte todos os dias e fazer tipo uma terapia com o polo errado, vamos supor, o teu organismo ele vai se modificando para poder se adaptar ao ambiente. Porque o terapeuta, ele estuda e ele sabe quantos dias ele vai ter que pôr, Sim. a quantidade que ele tem que pôr, mas não é disso que a gente vai falar. Eu só tô explicando para vocês que existe isso. Isso, só para vocês poderem entender. Só para vocês entenderem. A gente usa na pulseira magnética,
nas pulseiras magnéticas, os ímãs e tudo. O que acontece? Você também vai continuar, a gente continua com nessa mesma ideia, tá? Local, sim, órgão, no máximo 4 horas. Eu vou precisar usar 4 horas? Nem sempre, gente. Porque normalmente alivia a dor aí em até 20 minutos, meia hora. A gente tá falando aqui de um caso assim que você não tem mais jeito mesmo. E outra, frisando que esses 20, 40 minutos o ímã com um tratamento. Exatamente. Um ímã normal, comum, sem o tratamento, ele não demora tem bem mais esse poder de ação assim rápida desse jeito, tá, gente? É importante a gente falar isso. Então, em órgãos, 4 horas. Coluna, perna, braço, tá com muita dor, você pode dormir com ele até. Você pode colocar a pulseira, o ímã lá no local, né? Sim. E você pode dormir, porque não tem um órgão. Se não tiver um órgão, uma glândula por perto. Não tem uma polaridade, entendeu? Ele tem ali um pH, um sangue circulando que vai estar liberando aquela energia que a gente já falou pra vocês, para regular o organismo, tá? O que acontece é que veio muita pergunta pra gente do seguinte: Gauss, uma quantidade maior que 600 e 800, é prejudicial para a saúde? Então a gente já viu aqui que o nosso organismo, para se manter equilibrado, isso daqui, gente, é a nossa linha de estudo, tá bom? Para se manter equilibrado, ele trabalha em menos 20 milivolts, sim, tá? Quando a gente tá com uma desregulação... A gente tá com uma tabelinha aqui, depois a Amanda vai colocar no vídeo. Eu vou deixar aqui para vocês verem, tá? Então, quando a gente está com uma desregulação, o nosso organismo ele tem que produzir esses 20 milivolts, mais aquilo que está sendo consumido. Então, ele fica com um déficit. Daí, se você quiser só mostrar a tabelinha, que a gente está aqui, e eu vou deixar a tabelinha para vocês, tá, gente? Para vocês verem essa tabelinha aí, eu vou deixar aqui. Provavelmente já deve estar. Tá? Eu vou deixar para vocês. Então, o organismo, ele precisa produzir os 20... mais aquilo que está sendo consumido. Sim, tipo, se você tem um cansaço físico, você está sempre cansado, não tem disposição. O seu corpo, ele sai dos menos 20, que é um estado de saúde normal, e cai para menos 15. Ou seja, você está com déficit de 5. Se você tem enfermidades, tipo uma virose... vamos supor, dor de cabeça, ou qualquer outro tipo de enfermidade, ele sai de menos 15 para menos 10. Ou seja, você viu que você ficou com menos 10 de déficit. Ou seja, o seu corpo está consumindo uma carga de menos 10 milivolts a mais do que o normal. Ou seja, então para você ter saúde, você vai ter que distribuir essa carga de menos 10 no teu organismo e mais 10 para chegar no estado de saúde. Ou seja, você precisa de 20 milivolts. Se você for fazer a conta de Gauss, que cada 1000 Gauss equivale a 12 milivolts, você vê que aí já deu quase 2000 Gauss. E o seu corpo, ele não vai consumir, Amanda, tipo, o seu corpo, ele não consome só 12 milivolts em 24 horas. Ele está consumindo direto. Vocês estão me entendendo? Ou seja, não adianta eu só botar o ímã nela aqui e tirar, que o corpo dela vai voltar a ser normal. Precisa de um tempo. Ele vai precisar ficar ali descarregando. Se você tem as nossas pulseiras, elas são reguladas para doenças crônicas. Se a gente vê aí na tabela sobre doenças crônicas, as doenças crônicas vão dar menos 20, ou seja, mais 20 milivolts. Então, a pessoa tem que produzir os 20 para deixar ela saudável, mais aquela quantidade de energia que ela precisa, que está sendo consumido do organismo dela, né? Então, na pulseira, a gente vai ter essa que eu vou mostrar para vocês, ó. A gente vai ter nessa daqui tem aquela quantidade, aquela tabelinha que é feita, né? E é feito um cálculo para usar 5 ímãs para liberar um tanto de energia para uma pessoa que tem a doença crônica. Nessa daqui, a gente tem 4 ímãs, que é feito pela tabelinha, uma quantidade de energia para a pessoa que tem cansaço, dor de cabeça, assim, para doenças menos graves, a gente coloca assim, né?
É tudo feito através dessa tabelinha, gente. Sim, por isso que a gente fez esse vídeo explicativo, para poder orientar as pessoas que a quantidade de Gauss, na verdade, pelos nossos estudos e o que a gente vê em doutores que inventaram essa técnica, é que a quantidade de Gauss, ela depende muito para o seu estado. Se você precisa de uma quantia maior, você vai precisar de uma quantia maior de Gauss. Por quê? Por causa da diferença de potencial. Se você coloca um ímã, o ponto A com uma carga e o ponto B com a mesma carga, a diferença de de potencial é zero. Ou seja, você não vai ter transferência. Você entendeu? É isso que a gente quer tentar explicar. Você precisa de uma quantidade maior para quê? Para poder uma ir para poder ter essa transferência de carga. Ou seja, você vai precisar de uma carga maior porque a sua carga está menor, está sendo consumido. Sim, e outra, gente, que a gente tem que entender, nós estamos falando de biomagnetismo, não eletromagnetismo. O magnetismo, ele não tem carga, ele tem campo, né? Ele não tem uma carga em volts que vai ser liberada para você. É milivolts, que é um campo magnético com a carga muito sutil, elétrica do elétron naquele campo, tá? Então tem uma diferença aí. Essa diferença é importante para a gente entender, né? Então a gente está falando de biomagnetismo. Nós estamos falando do magnetismo do nosso organismo, que é normal, com o campo magnético de um ímã que é normal, e que a diferença desses dois campos, quando o meu organismo está faltando, esse magnetismo desse campo, ele é capaz de ajudar a reestabelecer a minha bioenergia. Sim, a gente pode entender isso como, se você pega um ímã pequenininho ou uma peça pequena e você coloca um ímã com uma potência grande, vocês podem ver que a peça pequena ela ficou com a mesma força do ímã grande. Isso é diferença de potencial, ou seja, quando você tira, tem pouco. Quando você coloca, ele aumenta. É isso que o ímã vai proporcionar no corpo, né, mano? Exatamente, porque ele vai ampliar, vai melhorar a condução elétrica dentro do seu organismo. Então ele melhorou isso, o seu organismo, o seu cérebro vai ler aonde que está precisando de restabelecer, de autocura, e vai mandar para lá a energia que é necessária. Então, na verdade, ele auxilia o nosso próprio organismo a entrar na autocura e na autorregulação. Sim. Tá bom? Eu acho que é isso, né? Sim. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Ficou alguma dúvida? Pode escrever nos comentários, né? A gente, estando no nosso alcance, a gente conseguindo responder para você, a gente vai responder. Se a gente não souber, a gente vai atrás e traz aí a resposta para vocês. Certo? Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau!